Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Kleber Pinho, sejam todos bem-vindos nesse nosso novo sistema de ensino, que é as gravações desses podcasts, para você ficar super atualizado das disciplinas de direito penal, direito constitucional, direito administrativo, processo penal, direitos humanos, legislação penal especial, tudo atualizado e focado para o seu concurso público e exame de ordem, e além disso, gratuita. São aulas completas. Inclusive, você pode assistir essas aulas pelo YouTube, no nosso canal, professor.kleberpinho, Kleber Pinho com K. Fique à vontade, compartilhe, curta, nos ajude a engrandecer ainda mais o nosso canal. Um abraço, até mais, tchau, tchau! Esses dias uma aluna me perguntou: professor, se um adolescente de 17 anos tem relação sexual com uma menina de 13 anos, ele comete algum crime? Ele comete estupro de vulnerável? Meu nome é Kleber Pinho, professor e mentor para concursos. Fica comigo nesse podcast que eu gravei a resposta para essa aluna e já pode ser até a sua dúvida. E aí vai servir para te esclarecer, beleza? Vamos para cima! Tudo bom, Dani? Seguinte, todo crime cometido por um menor de idade, menor, a gente fala menor assim, adolescente, que é o maior de 12 anos, e o menor de 18, né? E é o caso que você me disse, o rapaz de 17 anos, ele comete, na verdade, um ato infracional análogo a crime de estupro, por exemplo. Primeiro ponto é esse. Para que ele responda por um ato infracional, tem que ter, na verdade, ter existido um crime ou uma contravenção penal. Primeiro ponto é esse. Realmente aconteceu um estupro. Se ele fosse maior de idade, ele responderia pelo crime de estupro do Código Penal, 217-A. Bacana? Mas como ele é menor de idade, então, primeiro ponto, houve o crime? Sim. Então, ele vai responder por um ato infracional e não um crime propriamente dito, porque ele é inimputável. Ponto. Para um adulto, qual é a sanção, a punição quando ele comete um crime? Bom, para o adulto nós temos as penas, que são 3 espécies: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Se ele for inimputável, pode ser que seja aplicado uma medida de segurança, que não é o caso. E para o menor, para o adolescente, como é que fica? A pena, a punição a ele determinada é chamada de medida socioeducativa. É claro, não há comparação com uma pena de um adulto. A medida socioeducativa, o objetivo dela não é punir, reprimir a ação criminosa, nem criminosa, e sim ela tem um conceito de reeducar e um conceito evolutivo para que entenda que essa pessoa está em desenvolvimento mental, psicológico, e é necessário a análise para essa condição. Então, por isso que existe essa atenuação na punição do adolescente. O adolescente vai sofrer uma das socioeducativas, que pode ser da mais brandas a mais drástica. A mais drástica são duas, é a chamada internação ou a semi-liberdade. A internação é a punição maior, onde o sujeito, o adolescente, ele fica detido, internado, restrito à sua liberdade dentro de um complexo socioeducativo. Qual que é o prazo que ele fica? Ele recebe uma sentença igualzinho ao adulto? Não. Diferente do adulto. O adulto, normalmente, quando o juiz vai sentenciar, ele determina um prazo final para ele. Você vai ficar 30 anos, 20 anos, 40 anos. Ponto. O adulto, não há um prazo final a ser estabelecido. Ele pode... Existe um teto. O teto é 3 anos. Não quer dizer que ele vai ser sentenciado por 3 anos. Porque de 6 em 6 meses, essa internação, que é a punição, ela é reavaliada.
Por exemplo, no caso da morte da menina Isabela aqui aqui na capital, né? A menina que foi a amiga dela, tida amiga que foi considerado um homicídio, um ato infracional análogo a um crime de homicídio, ela está reclusa, ela está internada, foi determinada a sua internação. Bacana, bacana. Quanto tempo ela vai ficar? Ela pode ficar 6 meses lá. 6 meses é reavaliado. Ah, não, ela fica mais 6 meses, depois mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses e mais 6 meses. Ou seja, ela pode ficar num período aí de 3 anos no máximo, atingindo 3 anos. Se ela ainda for menor de idade, ela tem que progredir para uma semi-liberdade. Se ela já atingiu 21 anos, automaticamente ela deve ser posta em liberdade. Beleza? Então, o estupro de vulnerável de um adolescente, ele vai cometer nesse sentido, nessa ideia, na circunstância de uma aplicação à medida socioeducativa. Eu até pensei que você ia perguntar uma pergunta mais avançada. Clever, se o cara tiver 12 anos e tem relação sexual com uma menina de 12 anos, qual crime eles cometem, né? Existe algum crime? É uma lacuna normativa, não há essa punição no Brasil. Existe no direito americano uma teoria chamada teoria de Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, aquela célebre obra de Shakespeare, né? Shakespeariana, que trata lá na região da Itália, da família Capuleto, né? Montecchio Capuleto. Né? E nessa história, conta a história de dois adolescentes, né? A Julieta, né? E o Romeu. Nesse contexto, a ideia é que existiria, nos Estados Unidos existe essa punição, se existe uma diferença de 5 anos entre as pessoas. Por exemplo, a menina tem 12 anos e o cara tem, digamos, 8, 9, 10, 12, o cara tem 8 anos de idade, digamos assim. Há uma diferença de 5 anos. E aí fala que nessa diferença de 5 anos, essa pessoa mais velha será punida. Tá bom? Se ele é adolescente, tem 17 anos e a menina tem 12 anos, esses 17 anos comete o estupro de vulnerável, uma condição análoga a estupro normal, beleza? Mesmo com o consentimento da criança, tá? 12 anos de idade, se a pessoa disse sim, não interessa, é estupro de vulnerável. Beleza? Então, se for mesmo duas crianças de 12 anos, não há punição. Agora, um cara de 17 e a menina de 12 anos, aí existe a punição. Beleza? Tranquilo, espero tenha aí te esclarecido. Um abraço. Qualquer coisa é só perguntar.